uma imensa alegria nós começarmos aqui o nosso programa A Caminho da Luz. Agradecemos desde já a sua companhia e, Carlinhos, seja muito bem-vindo mais uma vez, nós dois aqui, eu e você e eu, com a Márcia. Nessa alegria toda de sempre, graças a Deus dividir esses momentos com você não tem preço, é sempre um momento de aprendizado e eu tenho certeza que hoje com a nossa companheira Márcia, olha, Obrigada. Você vai tirar muitas dúvidas aí sobre a questão, vamos dizer, fonoaudióloga da respiração. A palavra já é um trava-língua, né, gente? Fonoaudióloga. A Márcia Marçal é fonoaudióloga, vai falar pra gente hoje a respeito um tema muito interessante, que é a respiração e a alimentação, como elas influenciam a qualidade de vida e até o modo que nós falamos. Márcia, seja muito bem-vinda ao programa Caminho da Luz. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, a gente agradece muito também a sua companhia. E nós vamos começar aqui conversando com a Márcia, o nosso bate-papo. Márcia, fala pra gente o que é a respiração e a alimentação e o que elas têm em comum. Então, a alimentação e a respiração, elas são características humanas muito importantes, porque a gente faz isso desde sempre, né? Desde que a gente se entende por gente e não se para pensar muito como que elas acontecem, elas simplesmente acontecem. E o que elas têm em comum, que é importante para a fono, é porque elas passam por toda essa parte da musculatura oral, do trato oral, né? Então, quando a gente respira, o ideal é a gente respirar como estamos aqui, nós, né? A boquinha fechada, o ar entrando pelo nariz, passando pela garganta, indo até os pulmões e fazendo a volta também. Saindo dos pulmões, passando pela garganta, saindo pelo nariz. Essa é a nossa respiração de repouso, né? E para a gente se alimentar, a gente vai usar a boca. Então a gente come, usa dentes, língua, bochecha, né? Passa pela garganta e vai para o trato digestivo. Então elas têm em comum essas duas questões, de serem coisas que a gente faz desde sempre, não para muito para pensar, e também de usarem um pouco dos mesmos mecanismos. As mesmas estruturas. As mesmas estruturas, né? Isso mesmo. Que são estruturas que a gente vai usar para falar. Por isso que elas têm uma relação muito importante com a fala. E, muito Márcia, interessante. Justamente porque essa preocupação dos fonoaudiólogos com essas funções? Então, porque na verdade, quando essas funções se alteram, elas alteram essa musculatura, né? Alterando essa musculatura, muitas vezes a gente vai ter alteração de fala. E por conta de se vir estudando e na fono a gente estuda muito essas estruturas, acabou sendo um pouco de responsabilidade dos fonoaudiólogos cuidarem dessa reabilitação respiratória, de vias aéreas superiores, que a gente chama, né? E dessa reabilitação de mastigação, de alimentação. Então, é uma preocupação que a gente acaba tendo constante e acaba aparecendo muito no nosso consultório, né? Assim, por exemplo, a gente tem muitas crianças que têm problemas respiratórios, acabam tendo alterações grandes dessa musculatura e daí acabam vindo para a reabilitação na nossa clínica. E também, às vezes, a gente recebe pessoas que estão com problemas de fala, de algum som que não está conseguindo fazer ou alguma distorção de som, e quando a gente vai ver, também tem uma relação com essas funções, com essa mastigação, com essa respiração. É interessante pensar nisso. Então, quer dizer que, por exemplo, às vezes a pessoa nem detectou que passa pelo campo da respiração ou da alimentação. Exatamente. Como é que, né, porque assim, fica pra gente que é leigo, né? Como que a pessoa, ela entende isso? Algum médico disse, olha, é necessário buscar um fono? Como é que chega até você? Normalmente a indicação de um outro profissional, né? No caso da respiração, assim, quem vive em cidades como São Paulo, mesmo Guarulhos, né, que são cidades próximas, cidades muito poluídas hoje em dia,
sofrem muito do que a gente chama das alterações das vias aéreas superiores, né? Então, sofrem muito com as rinites, as alergias, né? Os narizes constantemente entupidos. Isso vai trazendo aquilo que a gente falou, as alterações da musculatura em geral. Do tônus, né? Da musculatura. E daí, normalmente, o primeiro médico ou é o pediatra, que começa a detectar isso, que trata. E assim, às vezes você tem casos que você trata, mas a pessoa já tem o hábito tão grande de estar sempre de boca aberta, respirando pela boca, que o tratamento não consegue fazer voltar a respirar pelo nariz. Por quê? Porque a musculatura alterou, né? A musculatura já está mais hipotônica, já está hipofuncionante, que a gente chama, a bochechinha já está mais caída, a boca está constantemente aberta, a língua já está numa posição que não é adequada. E daí só às vezes o tratamento de desobstruir o nariz não é suficiente, tem que fazer a fono. E essa musculatura alterada, ela acaba gerando também alterações de outras funções, né? Como a própria mastigação, a própria alimentação, de maneira geral, e a fala. E quais são, então, essas principais alterações da parte respiratória? Então, Você falou, né, essas que a gente conhece, todas essas ites a gente conhece. Então, mas como isso vai refletir essas alterações respiratórias, elas acabam causando isso que a gente estava falando, uma alteração dessa musculatura. Essa musculatura estando alterada, a musculatura do rosto, ela vai acabar alterando outras funções, como a fala e a mastigação, a alimentação, né? Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que não estão conseguindo, pode ser criança, a maioria é criança, mas nos adultos também acontece, que não estão conseguindo desenvolver uma boa mastigação, uma boa alimentação em virtude dessa musculatura. Então, essas são as principais alterações que a gente vê, que vêm dessas alterações que são físicas, é isso que é importante a gente saber, quando a gente fala de respiração, né? A respiração é uma alteração física e, de repente, ela começa a ocasionar uma coisa que a gente chama de alteração funcional, né? Então, a gente começa a não funcionar bem. Márcia, nessa questão, uma mordida aberta, ela também faz parte, ela altera a respiração? Isso. Então, o que acontece, na verdade? Por isso que a gente falou da importância, porque as alterações de respiração, elas causam alterações na alimentação, na mastigação. Mas as alterações da função e da forma da face, elas também podem alterar a respiração. Então, o que é uma mordida aberta, né? Quando os dentes, eles não se encaixam. Normalmente, a gente tem uma mordida aberta, ela pode ter várias questões para essa mordida estar aberta. Normalmente, a gente tem uma mordida aberta que a gente chama de funcional, que acontece muito quando a gente vê nas crianças, que são crianças que usam por tempo muito prolongado chupeta, mamadeira, né? E daí o que acontece? Eu tendo uma mordida aberta, eu não vou conseguir muitas vezes ocluir os meus lábios, né? Eu não vou conseguir muitas vezes fazer uma mastigação adequada. E isso acaba gerando o quê? Uma respiração pela boca, mas não porque o meu nariz está obstruído, né? Mas porque a boca já está aberta mesmo. Então faz o que a gente chama de uma respiração mista. Então, às vezes eu acabo dificultando a minha respiração, porque essa função também não está me ajudando. E quando essa estrutura está alterada por algum motivo, eu acabo também alterando a função da minha mastigação e da minha alimentação, né? É muito importante, até acho que vale a pena até você dar algumas dicas para a gente detectar, né, se a gente está respirando direitinho, se não está, como que a gente se sente. Acredito eu que você deve ter vários, sim, né? Então, assim, quando a gente fala de respiração, o que a gente diz assim, a respiração em repouso, ela tem que ser os lábios fechados e o nosso nariz funcionando, como estamos aqui, né? Ouvindo o outro. Essa é a nossa posição de repouso. Se a gente já está com um pouquinho de boquinha aberta, significa que alguma coisa não está bem. Subiu uma escada, né? Já não tem o preparo. Daí é outra coisa. Já é outra coisa. Daí é um cansaço. Mas estamos falando, né, do repouso. Do repouso. Então, o repouso é assim. Por exemplo, a gente subiu uma escada, a gente deveria respirar
igual. Quando a gente faz um exercício físico, a respiração altera. Como que ela vai ser? Ela vai ser uma respiração mista. A gente vai respirar, ajudar pela boca. Por quê? Porque na atividade física, a gente precisa de uma troca de oxigênio mais rápida. Né? Então, você vê os atletas, eles não correm assim. Seria impossível. É uma respiração muito lenta para eles. Né? Então, eles precisam de uma respiração mais rápida. Então, eu faço assim. Né? Um outro indício muito grande de que a nossa respiração não anda bem é o nosso sono. Né? E sono é uma questão assim que vem sendo estudada com grande intensidade pelos profissionais, tanto os médicos como os profissionais de saúde em geral, porque cada vez mais se descobre o quanto o sono altera a qualidade de vida. E como a gente está falando um pouquinho de qualidade de vida, a respiração no sono ela é importante. Então, se a gente percebe que a gente baba, né, que a gente ronca, e assim, às vezes tem pessoas que falam assim, eu ronco, ou a criança ronca quando está muito cansado. Mas quando está muito cansado, normalmente a gente faz isso, a musculatura ela relaxa muito mais, né? Então acontece, mas se for isso, for uma constante, a gente sempre acordar com o travesseiro molhado, né? Tá sempre roncando ou ressonando muito alto, isso são indícios de que a nossa respiração não está bem. Márcia, desculpa te interromper, a gente já vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho. Você que está aí nos ouvindo, se você está gostando do programa, mande um e-mail para a gente, a caminho da luz, né, Carlinhos? Isso. A caminho da luz, @tvmundomaior.com.br. Só um minutinho que a Márcia estava aqui falando um assunto super importante, a gente volta já já.